a semana, segunda-feira. Ainda é segunda-feira, a gente está meio assim, né? Devagar. Não estamos não. Estamos aqui. Aliás, até porque tem uma maratona fest das Casas André Luiz que ninguém está devagar, não. Todo mundo aí feliz e ansioso que vai ser uma maratona lindíssima das Casas André Luiz. Alexandre Caldini, queridão, está aí à frente desse trabalho. Tanta gente que Alexandre Caldini é uma pessoa muito conceituada assim, em todo um meio artístico, empresarial, é um alto executivo e ele está trazendo uma galera incrível. Mas depois a gente fala mais sobre isso. Senão agora, daqui a pouco, ou no pronto atendimento, a gente vai falar sobre a Maratona Fest. Porque agora vamos dar a vez ao dono do programa, o autor deste livro, Nem Céu nem Inferno, As Leis da Alma segundo o Espiritismo, que ele fez em parceria com Lucas Sampaio, lá da Bahia. Paulo Henrique de Figueiredo, boa tarde. Olá, boa tarde. Sou Alexandre Anselmo, muito animado para segunda-feira, gostei de ver, né? Estamos aqui com o nosso uniforme do programa, que é fundo branco, cadeira preta, óculos e camisa vermelha. Isso. Claro que se perceberem a qualidade, a cadeira já tem ali um outro nível, e é como a governadoria da colônia espiritual. Aqui ainda estou lá naquela parte mais baixa ali, né? Conhecendo, quem sabe um dia eu também chego ali. Eu achei muito legal você estar com a atualidade de usar uma camisa escrito afro, né? É quase. Você sabe, eu sou um afro-brasileiro e então eu sempre estou aí falando dessas questões importantíssimas, né? Já que ainda o mundo não entendeu desde 1888, né? Nós um dia poderemos falar sobre isso porque você é muito é, a parte não muito inteirado da questão, né? Então, mais um dia a gente vai trazer essa questão para cá para a gente poder bater um papo. A gente podia até fazer uma camiseta que seria Afro Ubuntu, né? Na minha opinião, o Ubuntu, que é o código de relacionamento social do africano ancestral, que é mantido até hoje, né? É a mais adequada representação da caridade desinteressada que caracteriza o espiritismo, né? Eu tenho uma tese, Alexandre. A Europa, que recebeu muitos dos exilados, né, e caracterizou a primeira revolução, que foi a Revolução Científica, né, ela fez uma parte muito importante do desenvolvimento da humanidade. Agora, nós temos que nos voltar para o simples, né, e aprender com a África qual é a maneira adequada da gente se relacionar para estabelecer a solidariedade no mundo, né? O povo ainda não entendeu de onde começou a situação toda, não, né? O pessoal foge dessa questão, né? Enfim, vamos voltar um dia à nossa origem. E aí, o Paulo já até falou sobre isso aqui, sobre distanciamento, né? De porque, mas aí a pele foi clareando em determinados lugares, como que. Mas é um papo que a gente tem que tirar um dia para falar sobre isso. Muito bacana. Paulo Henrique de Figueiredo, nós vamos falar de quê? Autonomia. Hoje eu tenho um desafio para te fazer. Você, na infância, foi criado com qual visão de moral? Opa, moral lá em casa, papai. Fora de religião, hein? Né? No aspecto religioso, você teve alguma formação? Não. E eu fui buscar. Bom, eu lembro que eu fui fazer. Eu me inscrevi, não. Me inscreveram para fazer o catecismo na igreja, lá na Coab 1 Arthur Alvim, lá do leste de São Paulo, periferia, onde eu cresci. E aí eu fui para a igreja 2 semanas. A primeira para entender, a segunda já foi por obrigação, na terceira eu não apareci mais, porque não tinha nada a ver comigo, né? Então eu não Então você quis não aprendeu o fazer, catecismo? não aprendi o catecismo. Nem E conhece? aí eu comecei a ver os livros de Chico Xavier que tinha na mesa ali ao lado da cama, e tinha ali uns livros, né? Aí quando eu ia para casa de minha avó, então eu dormia entre a cama dela e da minha tia, e botava o colchãozinho ali, dormia ali, e ali eu via os livros, eu via Chico Xavier, né? Acho bacana, eu comecei a gostar do que eu lia. E tinha uns 12, 13 anos, eu já estava ali sendo instigado a ler o Espiritismo. Mas não tive nada, não fiz
mocidade espírita. Eu entrei no centro, eu já tinha 18. Então, assim, eu não tive essa parte. Vamos dizer que aos 18 que eu fui começar a conhecer mesmo aí a doutrina espírita. Então, não tive essa parte quando você fala de moral. Dentro de uma religião, não tive. Agora, dentro do respeito da família e tudo mais, sempre meu pai me passou a todos nós, né? Isso sim. Esse é o mais importante, né, Alexandre? Agora, o raciocínio do pecado você conhece, né? O pecado, você diz Castigo, pecado do que é o pecado castigo original. trazido, é certo. Uhum. Que a gente Então, tem medo, né? Olha, não pode porque é pecado. Isso a gente sempre ouviu. isso. Mesmo não seguindo nenhuma religião, doutrina, a gente sempre ouviu isso. Não, olha, não pode, é pecado fazer isso, filho. É, Aí isso é pecado, o pecado é proibido, é isso, deve ser isso aí. Então a gente é. ia deduzindo, né, o que eram aquelas palavras de proibição. Então, Alexandre, meu desafio aqui é a gente, no horário que temos, né? Aqui temos mais ou menos uns 30, 40 minutos, né? Uhum. Fazer um raciocínio que vai do que as religiões do passado oferecem, a proposta de Kardec no texto recuperado do Céu e Inferno. E mostrar que a adulteração propõe exatamente o contrário. Essa vai ser a nossa meta. Vamos Então, lá. eu vou fazer uma série de proposições, a gente vai trabalhando juntos, né? Para a gente Divide o chegar tempo nessa aí. conclusão. Tá? Primeira Vamos. parte. O que é que fala as antigas religiões? Dois conceitos. O pecado e a pena eterna, no campo do cristianismo, né, das igrejas, e nas religiões orientais, o karma. Então, qual que é a ideia dos dois grupos? Né? É assim, você foi criado uma alma perfeita e vive junto a Deus. No cristianismo, seria Adão, que vivia junto a Deus no paraíso, e nas religiões reencarnacionistas, né, você era uma alma perfeita vivendo junto a Deus. Aí o que acontece? Você enfrenta Deus e comete um primeiro erro. Né? Nas igrejas, Adão comete um erro e sofre uma queda. E aí vem para o mundo para sofrer. Todos que nascem, né, a partir de Adão e Eva, também, toda vez que nascem para sofrer. Então, todas as dificuldades que a gente enfrenta na vida são castigos de Deus. Mas Essa é a versão da igreja. isso tudo por conta da Do maçã, Adão e a desta... Eva. Uhum. E aí Ele cometeu um erro ele e a gente errou e paga por ele. e nós já chegamos aqui devendo. Isso. Uhum. Só que se você quiser utilizar as religiões reencarnacionistas, elas vão dizer assim, o erro é de cada um. Você está lá junto a Deus, comete um erro e cai no mundo. Aí a queda é a sua. E aí você vai viver no mundo sofrimentos relacionados como castigo pelo que você cometeu de erro. Se você errar de novo, nesta vida, você tem mais uma para sofrer em função do que fez. Para Quando você sofrer. você vai sofrer. Tudo que você enfrenta na vida é castigo. A ideia é que você sofra, se arrependa e Deus te salva. Na Igreja Católica funciona assim. Os anjos que caíram não têm mais volta. Viram demônios para sempre. Quem erra, todo mundo cai. Você tem que aceitar Deus, Jesus, como Salvador. Se você aceitar, aí ele te salva. Se você não aceitar, você vai sofrer eternamente. Se você cometer os pecados, também você é condenado eternamente. O sofrimento após a morte é igual ao sofrimento daqui. As mesmas dores, tudo que você sofre aqui, sofre lá. Doença, dor, castigo, tudo isso. E os prazeres e alegrias que você tem no mundo seriam para aqueles que forem salvos, né? E nas religiões reencarnacionistas, depois que você abandona o apego e pagou tudo que você tinha que pagar, aí você volta para viver junto a Deus. Pegou bem essa questão? Então, assim, você Tem amor nessa sofre... história aí? O amor é de Deus, né? Agora, você não tem nada o que você possa fazer aqui na Terra para desenvolver as suas qualidades. Por quê? Você já foi criado perfeito. Deus tira as suas qualidades e conhecimento para sofrer. Então, quanto menos inteligência você tem, mais Deus está te castigando. Agora, quando você voltar para o céu, Alexandre, você volta para a sua condição inicial, que é espírito perfeito. Então, todas as religiões acham que Deus criou as almas perfeitas e elas decaem no castigo.
Fala, Alexandre. É aí que eu quero entender, mas ele criou e tirou Para essa castigar. nossa... Para castigar. Por qual motivo? Porque você cometeu um erro. Por exemplo, renegou a Ou Deus. é o erro ainda por conta de Adão? Ou foi o erro de Adão, que ele fala que Uhum. ele desobediência de Adão, mas essa desobediência gerou uma culpa para toda a humanidade, e toda a humanidade, todas as almas foram criadas perfeitas, não só a de Adão. Você É também, por mas isso, você... é Fala. por isso que sempre tem algumas denominações, talvez, a gente ouve falar que assim, é porque você paga aquilo que seu pai e sua mãe fizeram de errado. Também tem isso. Isso era uma tradição que tinha no povo hebreu, que eles acreditavam que você também pode carregar sofrimento dos pais. Não só sofrimento do erro de outra vida. É como se também tivesse uma hereditariedade do erro do pai. Mas isso é uma dissidência, assim, alguns sim, outros não. Uhum. Mas em todos os reencarnacionistas, e os hebreus eram, os egípcios eram, os indianos, a grande maioria dos povos orientais eram reencarnacionistas, né? E aí eles diziam, o que você errou numa vida, você paga na outra. E na primeira, você paga o erro da queda. E todas as condições de sofrimento, tudo isso é castigo. Então, não tem ninguém, um espírito que não errou, não teria vindo para o planeta. Então, os sofrimentos da vida são só em função de castigo. Por quê? Ele tirar sua inteligência é um castigo. Ele te dá uma doença é um castigo. Tudo é castigo de Deus. A intenção é você passar essa vida no castigo e voltar para ele. Nos reencarnacionistas, se você errou numa vida, você vai passar um castigo pior na próxima. Então, essa ideia. Degeneração da alma, e a hora que ela abre mão de tudo isso, tem o desapego, ela volta para Deus, e aí volta a sua condição inicial de plenitude, de conhecimento. Deixa de ser um estímulo para praticar a bondade, né? É a evolução, porque olha, É, se não você volta na próxima sofrendo mais, opa, já vou pegar aqui um jeito de não errar para que eu não sofra isso. na próxima, né? Teoricamente, você pode ficar pegado a não tentar, porque você tem a chance de errar e aí é pior. Não fazer nada seria melhor. Então, essa é a tese de todas as religiões do passado, 100% delas, Alexandre. Todas as religiões criadas de forma ancestral vão colocar os sofrimentos no mundo. E aí, as igrejas cristãs que colocam o sofrimento no mundo espiritual, tudo isso é castigo. Também no mundo espiritual seria castigo. Tá certo? Kardec, a partir dos ensinamentos dos espíritos, vai fazer uma completa revolução nessas ideias, Alexandre. E essa revolução ele colocou como conclusão no livro Céu e Inferno, que é o livro de 65, e complementou algumas coisas na Gênese em 68. Tudo que eu vou te explicar agora está em trechos que foram retirados na versão adulterada. Na versão adulterada da Gênese, eles tiraram alguns trechos. Do Céu e Inferno, aconteceu uma coisa pior, Alexandre. Não só eles tiraram o que Kardec colocou na primeira, como na adulterada eles colocaram textos que ele nunca escreveu. E agora eu vou te demonstrar que os textos que ele nunca escreveu e que colocaram são exatamente esses dogmas que eu acabei de contar. Ou seja, o que foi inserido no texto que não era de Kardec nos mostra que há um sofrimento maior do que o que realmente seria. Pior que isso, o texto adulterado vai dizer que reencarnar é para sofrer. É o inverso do que Kardec vai falar. Só que antes da gente chegar nisso, vamos ver o que Kardec fala em trechos que foram retirados? Vamos, claro. Então, ele começa no capítulo 8, que virou o 7, né? Ele começa dizendo o seguinte, sendo todo... Item 2. Esse item foi inteiramente retirado. Sendo os espíritos perfectíveis, então aqui alterou tudo que as outras religiões diziam. Porque aquelas religiões dizem que Deus criou os espíritos perfeitos. E aqui ele está dizendo, não, criou perfectíveis, ou seja, eles vão se desenvolver desde simples e ignorante, ou seja, zerados. Eles não têm responsabilidade moral, não têm livre-arbítrio, não têm senso moral, não têm inteligência, não tem nada disso. Se Todas as tornarão faculdades da alma vão ser perfeitos. conquistadas. Uhum. E aí ele vai dizer, sendo todos os espíritos perfectíveis em virtude da lei do progresso, que é o que o espiritismo coloca,
trazem em si, agora olha só, os elementos da sua felicidade ou infelicidade futura e os meios de adquirir a felicidade e de evitar a infelicidade, trabalhando em seu próprio adiantamento. Então, o que é que faz o espírito? Ele não precisa ser infeliz. Por quê? A infelicidade do espírito, a sensação do espírito, estou infeliz, ela está associada a ele criar imperfeições. E a felicidade está associada à sua depuração, ao seu desenvolvimento. Então, veja, o que é que Kardec vai chamar de punição, então? Porque punição, no castigo, no karma, tal, era as dificuldades que se enfrenta na vida. Aqui, Kardec vai chamar de punição a consequência natural da falta cometida, que é um sofrimento moral do espírito, e não uma circunstância que ele vive. Então, aqui no Espiritismo, o Espiritismo precisa estudar, Alexandre, não é só ir aceitando as ideias. Independente do grau de sofrimento. Porque o Espiritismo vai diferenciar sofrimento moral de sofrimento físico. Isso está na Gênese, num trecho tirado. Então, vamos falar sempre aqui do que era o original de Kardec. Então, ele vai dizer o seguinte, o sofrimento moral só tem quem desenvolveu imperfeições, como egoísmo e orgulho. E o que é a vicissitude? As dificuldades que se enfrenta na vida. Então, veja só, no livro Céu e Inferno, de Kardec, ele vai dizer assim, essas vicissitudes ensejam lutas incessantes que desenvolvem as forças da alma, assim como as suas faculdades morais e intelectuais. Então, tá vendo? O espírito nasce, então, diferente do que as religiões diziam, sem as faculdades intelectuais morais, sem forças, fortalecendo-a no bem e de onde ela sai vitoriosa se tiver força para sustentá-las até o fim. O prêmio da vitória está na vida espiritual, onde a alma entra radiosa e triunfante, como o soldado que retorna da batalha para receber a palma gloriosa. Então, o espírito, que aos poucos vai desenvolvendo as suas faculdades pelo seu esforço, vai ficando feliz. Ele chega no mundo espiritual e fala, bom, estou feliz, estou caminhando. Aí ele completa. Cada existência é para a alma uma oportunidade de dar um passo adiante. Então, o Kardec, eu vou terminar, de sua vontade depende que esse passo seja o mais largo possível, ascendendo vários graus ou permanecendo no mesmo ponto. Então, tudo depende da sua escolha. Se você escolher progredir, você vai ser feliz. Se você ficar estacionado e fala assim, não quero progredir coisa nenhuma, eu quero usufruir da vida, você vai desenvolver vícios e imperfeições. E aí, quando você chegar no mundo espiritual, você vai estar infeliz, porque você não está tendo progresso algum. Então, aqui nós estamos dividindo em duas coisas. As vicissitudes, as dificuldades que a gente enfrenta, são oportunidades. Elas vão se transformar em um sofrimento desnecessário se você não progredir. Então, Kardec vai usar em outro local o seguinte exemplo. É como se nós estivéssemos numa escola. Você está com seus colegas, está todo mundo lá, e um deles não quer saber de estudar, não quer saber de nada, só quer saber de festa, só quer saber de aproveitar a vida. Chega na hora da prova, vai mal, repete de ano. Então, o que acontece? Ele não está sendo condenado. Ser condenado era ser expulso, né, da escola, você nunca mais vai poder estudar. Não, você não fez o primeiro ano, não conseguiu compreender o que foi proposto nele, então no ano que vem você repete. Então é estacionar, Alexandre. E os outros vão para o segundo ano. Aí o que ele tem que fazer? Estuda bem e vai para o segundo ano. Agora, se nessa segunda vez ele não quiser estudar, os outros vão para o terceiro, ele continua estacionado no primeiro. Então, o sofrimento que ele vai ter de estar com crianças ali menores que ele, de ver os amigos irem embora, de ter que rever tudo que ele já tinha visto, tudo isso vira um sofrimento pela escolha dele, de não progredir, não se interessar. Então, e nunca ele vai ser expulso da escola. Ele pode repetir quantas vezes ele quiser, até que ele tome a escolha de continuar o seu desenvolvimento e progredir. Fala, Alexandre. Essa questão me fez lembrar de você estar na escola, você não vai bem, você não é um bom aluno, hoje já tem aquelas várias suspensões, aí você vai mudar de escola.
No meu caso, como eu disse, que eu cresci lá na Zona Leste, o pessoal falava assim, ó, se continuar assim, você vai estudar no Bailô. Quem é da Zona Leste já conheceu o Bailô, que era uma escola que eu não conheci, mas assim, pelo que diziam, não pise lá, né? Não vai lá, né? Era tipo um brau. Isso é o que hoje, trazendo nessa linguagem, é o que eu entendo que eles falavam daquela escola. Então, assim, teve gente, teve alunos que, ó, então você vai para lá. É um lugar assim, ou você vai ficar estacionado, porque você não quer nada, né? Você não vai evoluir, você não vai ter ali uma harmonia, né? Porque diziam que era de muita agitação, vamos colocar assim. Então, assim, trazendo um pouquinho para o dia a dia, eu entendi isso. Eu saio daquela escola que era bacana, o pessoal estava ali caminhando na sua evolução, mas pelo meu desvio ali, de repente, então, olha, só que o seu lugar, então, aqui não dá mais. Você vai ali para o bailô. É como se fosse para um mundo paralelo, entendeu? É. Você evoluir já é uma outra questão, fica um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais pesado, mas você não está impedido de evoluir, de continuar. Aí, Alexandre, nós temos mais um passo a dar, que é o seguinte. Aqui Kardec está falando do espírito que vai para o mundo espiritual e que vai se sentir muito bem lá, porque ele vai encontrar como se fosse uma vitória do esforço que ele fez. Agora, tem espíritos que falam que estão sofrendo no mundo espiritual, Alexandre. Eu estou com sede, com frio, com fome. O que é que o espiritismo explica? O mundo espiritual não causa nenhuma impressão física nos espíritos. Então, não tem um ambiente que cause frio, ele não precisa comer, então ele não tem fome. E por que o espírito diz isso? Porque o que ele tem mesmo, dentro de si, é uma infelicidade, um sofrimento moral, Alexandre. Mas como ele não está compreendendo esse sofrimento moral, ele acha que está sofrendo fisicamente. Aí ele fala, Deus está me castigando. Então, ele quando vai para o mundo, ele sofre, porque ele tem apego. Se ele nascer pobre, ele vai dizer assim, onde é que estão as coisas que eu preciso? Estou sofrendo. Então, não é a circunstância que causa o sofrimento. É o apego, porque ele acha que ele merecia ter coisas. E não tendo, fica revoltado. Então, o verdadeiro sofrimento no mundo e no mundo espiritual, a causa é o sofrimento moral, o apego. No mundo, as dificuldades são oportunidades para ele se desenvolver. E no mundo espiritual, ele não precisava passar por nenhuma daquelas situações. Se ele se arrepende e resolve superar as imperfeições, aí ele vai usar as situações da vida para se superar e vai começar a ficar feliz no mundo espiritual na medida em que progride. Então, no Céu e Inferno original, tem um trecho que foi retirado, que Kardec vai dizer assim, a duração do castigo está subordinada ao aperfeiçoamento do espírito culpado. Então, quando ele desenvolveu uma imperfeição, quando que para o sofrimento dele? Quando ele aperfeiçoa-se. Aí ele diz assim, nenhuma condenação por tempo determinado é pronunciada contra ele. Acaba todas as ideias de castigo divino. Você vai reencarnar para sofrer. Você errou nessa vida? Então a próxima é do sofrimento. Não existe isso. E aí, o que Deus exige para pôr fim ao sofrimento? Que é o sofrimento moral. Arrependimento, expiação e reparação. E, Alexandre, muita gente confunde e acha que expiação é sofrer no mundo. Como se sofrer no mundo fosse um castigo, aí remete a karma e pecado. E aqui Kardec vai explicar o que é expiação num trecho que foi retirado do Céu e Inferno, né? E a gente ficou... É importante dizer, Alexandre, que isso foi retirado em 69, depois da morte de Kardec. Então, nenhum espírita teve acesso, né, pleno a esse depois da morte dele. E aí ele vai dizer, o que é expiação e reparação? Um aperfeiçoamento sério, efetivo, assim como um retorno sincero ao bem. Então, o espírito, Alexandre, que sofre, quando ele vem para o mundo e ele já está consciente que ele vai ter que usar a vida para superar as imperfeições, ele vai fazendo um retorno ao bem, um aperfeiçoamento. E isso acaba com a infelicidade e traz a felicidade. Você percebe que felicidade e infelicidade é uma coisa íntima? É como se fosse um julgamento íntimo, você mesmo. Pô, eu estou indo bem ou não estou, entendeu? Então, o sofrimento do espírito é uma espécie de remorso. Não estou aproveitando bem a inteligência que eu desenvolvi. Os outros estão, por isso que eles estão felizes.
E aí ele pode ficar revoltado quanto tempo quiser. Mas quando ele fala, não, depende de mim, então eu vou me esforçar e vou me dedicar. E aí ele luta contra a imperfeição e vem para o mundo. Aí, Alexandre, se ele tinha uma imperfeição que é assim, ele era tão egoísta que se alguém pegasse, se ele tivesse que disputar alguma coisa com alguém, ele matava o outro, e ele achava que isso era direito dele. Quando ele percebe que isso é a causa do sofrimento dele, ele vai lutar para não fazer isso. Então eu diria para você, imagina que esse cara, Alexandre, reencarna e quando o outro tem algo que ele queria, ele dá uma surra e foge com vergonha. Ele está melhor ou está pior? Se ele dá uma surra e foge, melhor não está, não. Ele não matou na reencarnação anterior? Ah, mas aí que eu falei aquela hora, mas independente do grau. Mas como que eu vou entender de que na outra eu matei e teve um peso, mas e nessa também não pode Então, ser da mesma aí, forma? aí que eu estou Já dizendo. que A eu gente tive não... uma certa evolução, já caminhei, não é? Então, Alexandre, Kardec vai dizer assim, a evolução do espírito não se pode medir numa reencarnação, mas num ciclo delas. Então, ele matava e se arrepende. Ele volta. Ele não consegue não matar. Ele dá uma surra no cara, mas aí ele fica com remorso e fala, não posso, não vou matar, e para. Numa outra encarnação, ele pode esmurrar a parede, Alexandre. Aí, se ele esmurrar a parede, ele está melhor ou está pior? Ou está igual? Está melhor. Não bateu no Melhorando. cara, esmurrou a parede. Exatamente. Só fez a ele mesmo, né? Então, veja que, às vezes, a gente pega uma pessoa numa fase, numa encarnação só, e não sabe que ela está num progresso. Pensa que só que ela é ruim. Por isso que é a questão do não julgar. Fala. Deixa eu trazer os nossos ouvintes, telespectadores, né, para participar também. Quem quiser pode escrever no Facebook da TV Mundo Maior, que estamos lá ao vivo. Estamos pela TV Mundo Maior, né, de Boa Nova. E também pode mandar sua mensagem no WhatsApp, 996433827, ou ligar no 0800 979 5011. Pelo WhatsApp, Ulisses Gomes, lá de Teresina, Piauí, ele diz o seguinte: se possível, gostaria que o Paulo falasse a respeito de Kardec ter usado no item 12 do capítulo 5 do Evangelho, segundo o Espiritismo, as expressões Deus transformou vossas dívidas até que tenhais pago até o último centavo. Não se alcançará jamais a libertação. Cada nova falta aumenta a dívida. Punição forçada, se não for hoje, será amanhã. Se não for nesta vida, será na outra. O Kardec escreveu o Evangelho antes do céu e inferno. Céu e inferno, ele dá as definições. E aí ele vai dizer, quando você pensar em castigo, você vai pensar em uma resposta natural à falta. O indivíduo que, vida após vida, comete faltas, é porque ele tem uma imperfeição e não está consciente. Então ele vai errando sem se dar conta de que o sofrimento que ele tem é causado pelas escolhas. Então isso é a questão de estar estacionado, que Kardec falou. Então, veja só, ele não está abandonando as expressões, ele está dando um novo significado. Então vamos pegar a expressão expiação. Expiação para Kardec é um aperfeiçoamento sério e efetivo. Deus não pode forçar o aperfeiçoamento de ninguém. É só o próprio indivíduo. E para que ele se aperfeiçoe, ele precisa querer. Então, envolve o uso da vontade. Eu quero me aperfeiçoar. Então, a única forma de superar o sofrimento é o indivíduo querer o aperfeiçoamento. Então, se você tiver, o que ele propôs foi estudar uma frase dentro de um contexto muito maior. Ele está falando de um espírito que tem imperfeição e que está sofrendo e vai continuar sofrendo se ele não superar a imperfeição. Então, a gente não tem que olhar... Quando Kardec escreveu o Céu e o Inferno, o original, ele propôs um olhar do todo e não o olhar da parte. Tirar uma frase, você não pega o contexto, você não pega a teoria. E é o que nós estamos fazendo aqui, é estudar a teoria. A única forma de superar o sofrimento é um aperfeiçoamento. O aperfeiçoamento precisa ser voluntário. Eu quero. Agora eu vou te dar uma coisa que causa um problema, Alexandre. Esse trecho que eu li, o que Deus exige para pôr fim ao sofrimento é o arrependimento, a expiação e a reparação. Em resumo, um aperfeiçoamento sério e efetivo, assim como um retorno sincero ao bem. E arrependimento, Kardec define no original dele como sendo o uso da vontade.
Então, o indivíduo tem que fazer o uso da vontade para se aperfeiçoar. É isso que supera o sofrimento. As situações que você vive na vida não são sofrimentos, são oportunidades para você desenvolver suas faculdades. Isso já está dito bem claro. E o sofrimento que você vive no mundo espiritual é ilusório, porque você não tem sofrimento físico no mundo espiritual. O sofrimento é o moral. E o moral só supera se aperfeiçoar seriamente. Agora eu vou ler para você, Alexandre, o que colocaram no céu e inferno no lugar disso que eu li. No lugar escreveram assim. E isso Kardec nunca escreveu e só está na versão adulterada. Toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída que deve ser paga. Se não foi uma existência, sê-lo-á nas seguintes ou seguintes. Exatamente a teoria do karma. Item 10, também acrescentado e Kardec não havia escrito. As misérias ou vicissitudes padecidas na vida corpórea, olha só, hein? Que Kardec coloca como sendo neutra, é uma oportunidade. São expiações de faltas cometidas na presente ou precedentes existências. As penas que o espírito experimenta na vida espiritual ajuntam-se da vida corpórea. Então, toda a tese do pecado e do karma foi implantado na doutrina espírita. Nesse caso, na versão adulterada, expiações são as misérias e vicissitudes sofridas na vida corpórea e espiritual. Então, o que eu posso dizer, até para esse ouvinte que fez a pergunta, se você usa a versão adulterada, esse texto aqui justifica a leitura do karma do Evangelho. Como esse texto é falso, e a gente pega o original, a leitura tem que ser diferente do Evangelho. Então, o Céu e Inferno original, ele muda a leitura que se deve fazer dos outros livros todos. E aí eu vou te fazer aqui uma informação final, Alexandre. Eu vou ler para você um trecho que está escrito no livro Os Quatro Evangelhos de Rustang. Para você comparar se ele parece com o de Kardec original ou com adulteração. Olha só, os Quatro Evangelhos de Rustang, Alexandre. Muita gente fala dele, né? Mas pouca gente leu, né? E então eu peguei um trechinho significativo. Vou confessar que eu ganhei esses livros de um autor lá do Rio de Janeiro, mas assim, eu li não, e eu até doei. Tá. Mas antes o que eu sei dele também é o que eu aprendi aqui nesses anos da nossa programação, nas trocas, né? Mas eu não... Alexandre, eu sou um pesquisador e trabalho com esse tema. Então, eu tive que estudar os Quatro Evangelhos. Se você pegar os meus Quatro Evangelhos, ele está todinho grifado, marcado, conceituado, para que a gente possa entender. Então, eu fiz um pequeno trechinho. Os espíritos podem cometer uma falta e, dessa forma, provocar e receber o castigo. Humanizados, caem na reencarnação humana, castigo necessário à expiação. Depois da morte, quando o anjo da libertação lhe houver ceifado a existência, será lançado ao fogo, isto é, será primeiro submetido, ao entrar em expiação no mundo espírita, a sofrimentos ou torturas morais proporcionados e apropriados aos crimes ou faltas que haja cometido. Depois, será submetido à reencarnação. Então, a tese dos Quatro Evangelhos é a mesma do dogma, que você cai em virtude do erro. Os espíritos podem cometer uma falta e, desta forma, provocar e receber o castigo. Então, ele está no mundo espiritual, junto a Deus, evoluindo, sem precisar encarnar. Aí, ele comete uma falta lá. Ele cai e vai para o mundo para sofrer no mundo. Ou seja, as vivências no mundo seriam um castigo. Então, toda encarnação seria um castigo divino, para que você possa sofrer o erro que você cometeu na espiritualidade. Se você errar de novo nessa vida, você vai para o mundo espiritual, sofre lá e reencarna para sofrer de novo. Então, a tese dos Quatro Evangelhos é a mesma dos dogmas das religiões ancestrais. E a adulteração que foi feita no Céu e Inferno tirou a explicação inovadora de Kardec, que é uma proposta de autonomia, ou seja, a evolução é uma responsabilidade sua, e colocou a ideia de que as misérias da vida são castigos. Então, Alexandre, por que eu posso dizer que é absolutamente impossível que quem escreveu esse texto foi Kardec, na edição adulterada do Céu e Inferno? Por quê? Você teria que aceitar que os espíritos, depois da morte de Kardec, patrocinaram uma obra que renega tudo que eles falaram antes.
É como se eles dissessem assim, nós erramos, na verdade não é aquela teoria, é essa aqui. E abandonaram para uma teoria que é a mesma das religiões do passado. Então, isso é absolutamente impossível, mesmo porque no resto dos livros, até do próprio Céu e Inferno, tem os trechos, como aquele que eu te li, que Kardec vai dizer que as vicissitudes que a gente enfrenta na vida, aqui, ó, ele vai dizer, eu vou ler de novo, porque é importante. Essas vicissitudes ensejam lutas incessantes que desenvolvem as forças da alma, assim como suas faculdades morais e intelectuais, fortalecendo-a no bem, e de onde ela se sai vitoriosa se tiver força para sustentá-las até o fim. Então, você está no mundo, Alexandre. Você é um espírito simples e ignorante, há milhares de vidas atrás. Você começa a desenvolver sua inteligência. Qual é a finalidade? É superar essa vida no mundo e viver a vida dos espíritos. Mas, para isso, você tem que desenvolver suas qualidades, desenvolver sua inteligência, desenvolver sua capacidade de fazer o bem. Só que Deus não põe isso como obrigação. Você é livre para fazer isso. Se você não o fizer e ficar pegado ao mundo, e você já é inteligente, não é como os animais, mas você quer viver como animal, vivendo as emoções do mundo, apego ao mundo, bens do mundo, se você fizer isso, você mesmo vai sentir dentro de você um sofrimento, que é como se estivesse dizendo assim, eu não estou usando bem e nem estou em busca da minha finalidade. Né? Agora, a inversão é pior ainda, Alexandre. Achar que Deus, no mundo, dá dinheiro, dá saúde, dá os objetos que você quiser e que isso é um prêmio dele, isso é subverter toda a proposta do espiritismo. Né? E ainda colocar que Deus usa as dificuldades no mundo para castigar, então por que o simples ignorante sofre se ele não tem responsabilidade moral? Na verdade, ele enfrenta as dificuldades do mundo, ele não sofre. Né? Ele vivencia as dificuldades para ser inteligente. Essa é a meta. Né? Então, o Espiritismo propõe uma completa revisão do que a gente pensava das finalidades do mundo e as finalidades do mundo espiritual. Deixa eu trazer mais uma vez a participação, né? Aliás, a gente pede para que escreva lá no Face. Então, vamos trazer aqui a participação das pessoas também no Face. Muito obrigado aqui a participação, Luiz Cláudio Soares, falando da mulher maravilhosa e de ser um travesti, né? Obrigado, viu, Luiz Cláudio Soares? E que seja sempre a harmonia e a felicidade da sua união, né? Inclusive, aqui nós temos também um podcast bem interessante e maravilhoso sobre LGBT e mais, que é o Direito de Ser. Está lá no nosso site radiobonova.com.br. É legal para divulgar para quem não entende. Às vezes você pode falar, poxa, mas como? É espírita ou não? Podcast que tem no site da Rádio Boa Nova, que essa questão é importante para que todos nós possamos aprender. Também aqui um abraço, José Rogério, morou na Coab 1, estudei no Oswaldo Aranha. Carles Apolônio, não tem sorteio de livro, não. Tati Borges, tem pergunta aqui que eu vi. A Cecília Reis diz o seguinte, minha mãe me levava na católica, fiz catecismo, batismo, crisma e primeira comunhão. Meu pai me levava no centro espírita na evangelização. Tem a pergunta, deixa eu trazer aqui para o Paulo Henrique, do Flávio Higino. Uma amiga esta semana mandou uma foto que havia chegado... mas aí é uma outra questão de combo, então eu vou pedir aqui para a Letícia Lopes, que está acompanhando aí o Face com a gente, por gentileza, para dar uma orientação. Peraí, Paulo Henrique, para a gente trazer uma participação aqui, perfeita elucidação, assim como não podemos comparar irmãos e alunos, avaliamos o desenvolvimento de alguém através do acompanhamento da sua própria evolução. A Franciele Cabral, minha vizinha evangélica, alegava que não gosta do meu sobrenome Eva, devido Eva ser culpada da queda de Adão. E por causa dela, as mulheres sofrem mais que os homens. Ela referia no parto que era dor por causa da Eva. A Franciele Cabral também participando com a gente. Podemos... A visão que as igrejas deram do que ocorre na Bíblia, na Gênese, ela é literal. E, na verdade, ela tem um ensinamento importantíssimo, a Gênese, Alexandre. Porque, veja só,
Adão e Eva, elas são a representação dos espíritos simples e ignorantes. E qual é a fruta que eles comem? Te falaram que é a maçã, né, Anselmo? Não é não? Não. É um símbolo, chama-se a fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal. Percebe que é o puro espiritismo? Se ele é simples e ignorante, ele tem responsabilidade moral? Não tem. Então, ele não percebe a diferença do viver no mundo, de viver no mundo espiritual, não tem diferenças. Ele vive de acordo com o instinto. É por isso que tudo é natural, tudo é instintivo lá. Aí eles comem da árvore do bem e do mal. Significa o quê? Aprender, desenvolver inteligência. E aí sim eles começam a entender as coisas. Entender a morte, entender tudo isso, entender a dor. Fala assim, puxa, eu tenho a dor, o que é isso? Então ele começa a ficar intrigado com tudo isso. E aí vem o que o Espiritismo diz, você vai aprender com isso. Então, olha só, o rapaz aí que falou do item do Evangelho, né? Você não vai entender o Espiritismo se você ficar pensando frase aqui e ali e tentar justificá-la. Até agora, o céu e o inferno era uma justificativa para entender o inverso, porque tinha textos lá de culpa, castigo, karma, que quem quisesse encontrava, mas agora a gente sabe que é tudo falso. A teoria original, Alexandre, está no item 21 do capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vou responder. Leia o capítulo 27, item 21. E aí, é claro, ele vai repetir o que o céu e inferno original fala, que foi retirado. Ele vai dizer assim, a lei de Deus é previdente, sempre justa, equitativa e misericordiosa. Não estabelece a pena para qualquer que seja, duração alguma. Né? Ou seja, o sofrimento moral é inerente à imperfeição. Quem não tem imperfeição não tem sofrimento moral. Aí ele vai dizer, indeterminada é a duração do castigo para qualquer falta. Fica subordinada ao arrependimento do culpado e ao retorno à senda do bem. A pena dura tanto quanto a obstinação no mal. Seria perpétua se perpétua fosse a obstinação. Dura pouco se pronto é o arrependimento. Olha que coisa fantástica, Alexandre. A gente tem que mudar o raciocínio. Se você tem apego, você sofre intimamente em função desse apego. Não é Deus te castigando. Eu vou castigar o Anselmo. Não, você se sente mal com aquilo. Então, tudo se resume a isso. Você é senhor do seu destino. As suas escolhas constroem o seu futuro. E a felicidade é o destino de todos nós. Porque quem se desenvolver progressivamente, passo a passo, feliz, será feliz. E aquele que tiver uma imperfeição, vai superar a imperfeição e vai retornar ao bem. E vai ser feliz. Então, você vai ou ser feliz com atraso, ou vai ser feliz progressivamente. Não tem outra hipótese. Muito bem. Estamos chegando chegamos ao final, né? Passou tão rápido esse papo bacana. E só agradecendo aqui, claro, como a gente tem muito ainda, né? Toda segunda-feira, você vem aqui, Paulo Henrique de Figueiredo estará junto com a equipe trabalhando esse tema importantíssimo, né? Estudando o Espiritismo. Ou seja, nós temos muita coisa para estudar, temos aí autonomia, temos evolução, né? Tem o kit lá também no site da Mundo Maior, mas esse aqui é o mais recente para você já entender a questão das investigações, da trama de adulteração da Gênese e do livro O Céu e o Inferno. O Céu e o Inferno ainda não foi lançado, está aí no forno, está preparando. Quando tiver, você vai adquirir aqui. O capítulo 8, que é esse que nós estamos discutindo, que é o mais importante, está na íntegra, no Nem Céu Nem Inferno. Então já dá para estudar. Já dá para estudar uma parte principal. Muito bem. Paulo, muito obrigado. Eu que agradeço. Segunda-feira que vem tem mais espaço para você trazer todo o seu conhecimento, estudo de anos e anos da doutrina espírita. Muito obrigado. Eu que agradeço, obrigado. Até uma próxima, Alexandre. Obrigado, amigos. Até a próxima. Na sequência tem Pronto Atendimento. Valeu, queridão. Você acompanhou Abraço. o programa Abraço. Livre Pensamento. Somos o seu centro espírita 24 horas nesse momento de grandes desafios para toda a humanidade. Mais do que nunca, contamos